Good afternoon. Boa tarde. We shall want to continue from where we stopped. Nós vamos continuar ali onde nós paramos. I know we have a couple of days remaining before we finish our semester. Eu sei que nos restam alguns poucos dias antes de terminarmos o trimestre. So I believe from a few classes from now we shall be doing a review and summary of what we've been doing the whole semester. Então, daqui a algumas poucas aulas nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo que passamos nesse trimestre. And I believe my objective has always been to start from the simpler to the complex. E meu objetivo tem sido começar pelo mais simples e avançar para o mais complexo. There's a cap right behind the computer. Might fall down. Sure, thank you. So I've always wanted to start from Daniel 2, and we shall be able to see several themes being given in the story of Daniel. Nós começamos com Daniel 2 e eu quis ver alguns assuntos baseados em Daniel. So from the story of Daniel, we've been able to pick up several themes. Então, dessa história de Daniel, nós conseguimos ver algumas coisas. And we've been able to build up themes that are going to depict themselves in end-time Bible prophecy. E conseguimos mostrar algumas coisas que são ilustradas também na profecia do tempo do fim, a profecia bíblica do tempo do fim. So before we continue, I want us to go to a chapter in PK. Antes de a gente continuar, eu queria abrir com vocês um capítulo de Profetas e Reis. It is chapter 41. Capítulo 41. And I'm going to sample a few paragraphs starting from 503.1. E vamos ler alguns parágrafos. So for us to know what chapter 41 is speaking about, even before reading it, I'm going to give them the reference in português. PR 256.1 em português. Profetas e Reis 256.1. the same page? No. Okay. So before we go to read PK chapter 41, Então, antes da gente ler o capítulo 41 de Profetas e Reis, even before going to read it, you can be able to analyze the content by the title itself. então antes de sequer ler o próprio capítulo, você já pode fazer uma análise do conteúdo se você for observar o título. So what is the title of that chapter? Qual o título desse capítulo? Sister Rosie? The Fiery Furnace. So before you read it, what is it speaking about, the fiery furnace? Antes de você ler, o que fala aqui sobre essa fornalha ardente? Perdão? Yeah, the title. You said before you read? Before What you does this read- chapter talk about? Yeah, from the title itself. Então, antes de você ler o capítulo, o que você entende de que se trata esse capítulo? Well, this chapter talks about the occasion when the king threw Daniel and his friends into the fiery furnace. Because they wouldn't agree in worshiping his God. Was Daniel there? Daniel estava ali presente? Yes, I think so. Where do you see Daniel? Onde você consegue ver Daniel? Well, I'm just stating what I remember.
So, Brother Cesar, was Daniel in the fiery furnace? Irmão Daniel, será que Daniel estava na fornalha ardente? Não. So Daniel was not there. Daniel não estava It was presente. only Shadrach, Meshach, and Abednego. Foram só Sadraque, Mesaque e Abednego. So this chapter is based on Daniel chapter 3. Esse capítulo se baseia em Daniel capítulo 3. We've been focusing on the kingdoms of Daniel chapter 2. E nós estávamos focados nos reinos de Daniel capítulo 2. But in this chapter 3, we see the image Nebuchadnezzar creating is all of gold. Mas nesse capítulo nós vemos aqui uma imagem, uma estátua que Nabucodonosor construiu, e ela é toda de ouro. So in chapter 503.1, Então, em 256.1 PR, I'll just read the first sentence. The dream of the great image, opening before Nebuchadnezzar, events reaching to the close of time, had been given that he might understand the part he was to act in the world's history and the relation that his kingdom should sustain to the kingdom of heaven. lendo a primeira frase desse parágrafo, o sonho da grande imagem que abriu perante Nabucodonosor acontecimentos que chegam ao fim do tempo, tinha lhe sido dado para que ele pudesse compreender a parte que ele tocava desempenhar na história do mundo e a relação que seu reino teria com o reino do céu. So, Brother Cesar, from that statement, what is Illinois trying to tell us? Irmão César, baseado nessa declaração, o que a irmã White está querendo nos dizer? In your own words. Nas suas próprias palavras. No primeiro. Ese reino, de alguna manera, está siendo sostenido por el reino de los cielos. Well, here it says that in some way this kingdom is being sustained by the kingdoms of heaven. Kingdom of heaven. Is that all? Isso é tudo? Bueno, considero interesante, en la primera frase dice que esos eventos alcanzan incluso hasta el fin del tiempo. So he found something interesting, and he's reading the first sentence. It says, the dream of the great image opening, it says, had been given that he might understand the part that he was to act in the world's history and the relation that his kingdom should sustain. No, Nebuchadnezzar's events reaching to the close of time. I think that's what he's referring to. So that first sentence, what comes into your mind? Quando você lê essa primeira sentença, o que vem à tua mente? Que ese sueño es más para nuestro tiempo que para su propio tiempo. Well, that this dream is more for our time than for his time. Okay, Gabriela? Então foi-lhe dado um sonho para que ele pudesse entender em que lugar da história ele estava se encontrando e para que ele pudesse entender também os acontecimentos do futuro. Okay, do you agree with that? Concorda com isso? Yes. Okay. So, Nebuchadnezzar is shown the statue. Então, é mostrado a estátua a Nabucodonosor. And this statue is showing two things. E essa estátua mostra duas coisas. They're showing events in his time. Essa estátua mostra eventos naquele tempo And also events to come. e também eventos vindouros. So it's showing the present and the future. Então mostra o presente e o futuro. So
even from that statement itself, we can pick that the image of Daniel 2 reaches to the close of this earth's history. Então, até baseado nesse texto aqui, nós podemos concluir que essa estátua de Daniel 2, ela vai até o fim da história do mundo. And the purpose of Nebuchadnezzar was to play a big part in the present history. E o papel de Nabucodonosor foi de desempenhar um papel importante na história presente dele. So it is important for us to understand the present history of Nebuchadnezzar Então é importante entender a história do tempo de Nabucodonosor, no tempo presente, by it we can be able to understand the future. porque por meio dela nós podemos entender o futuro. So I suggest that the present is pointing to the future. Eu sugiro que esse presente está apontando para o futuro. So I want us to skip to 505.1. Quero pular para 257.1, PR 257.1. So it reads, the thought of establishing the empire and a dynasty that should endure forever appealed very strongly to the mighty ruler before whose arms the nations of the earth had been unable to stand. We're reading in the middle of the paragraph. No, the first line. 505. Yeah. 505.1. 505.3. The symbolic representation. The previous paragraph, the thought. The thought. Oh, 504.3. Okay. Ok. A referência é PR 256.5. The first sentence. A ideia de estabelecer um império e uma dinastia que perdurassem para sempre apelou fortemente ao poderoso monarca cujas armas as nações da terra tinham sido incapazes de resistir. So it's speaking about why Nebuchadnezzar is building the statue all of gold. Então aqui nos explica por que Nabucodonosor estava construindo essa estátua toda de ouro. And when you continue into the paragraph, it will tell you it's because of pride. E se vocês forem ver mais para frente, esse parágrafo fala que é por causa do orgulho dele. And I want us to jump again to 5:11. Eu quero pular agora para mais para frente. 5:11.1. Is it the one? It was the right for the king to make. 510.4. 510.4. Isto é 260.4. PR 260.4. Era correto fazer. So it says it was the right for the king to make public confession and to seek to exalt the God of heaven above all other gods, but in endeavoring to force his subject to make a similar confession of faith and to show similar reverence, Nebuchadnezzar was exceeding his right as a temporal sovereign. Era correto fazer o rei confissão pública e procurar exaltar o Deus do céu sobre todos os outros deuses, mas procurar forçar seus súditos a igual confissão de fé e mostrar semelhante reverência era exceder os seus direitos como soberano temporal. He had no more right, either civil or moral, to threaten men with death for not worshiping God than he had to make the decree consigning to the flames all who refuse to worship the golden image. God never compels the obedience of man. He leaves all free to choose whom they will serve. Não tinha ele maior direito civil ou moral de ameaçar os homens com a morte pela não adoração de Deus do que tinha para fazer o decreto votado às chamas todos os que recusassem cultuar a imagem de ouro. Deus jamais compele o homem à obediência. A todos deixa livres para que os escolham a quem desejam servir. So, Sister Gail, what do you get from that paragraph? O que a irmã consegue tirar desse parágrafo, irmã Gay?
in one sentence. Don't read the whole of the paragraph. Resumido em uma frase, em uma sentença, sem repetir a leitura de todo o parágrafo. O rei tinha os seus direitos como rei. E também fala que Deus não força ninguém para de adorá-lo. Okay. Do you see the place where it's written he had no more right, either civil or moral, to threaten men with death? Do you see that sentence? Você vê essa sentença que diz: não tinha ele maior direito civil ou moral de ameaçar os homens com a morte, etc. How do you understand that sentence? Como a irmã entende essa sentença? Assim como Deus não força ninguém, Nabucodonosor tampouco tinha o direito de forçar alguém à obediência. So Nebuchadnezzar doesn't have the right to force people for worship. Então Nabucodonosor não tem direito de forçar alguém para adoração. And he doesn't have, it has said he doesn't have both civil and moral right to threaten anyone for worshiping God. Fala que não tinha ele maior direito civil ou moral de ameaçar os homens com a morte pela não adoração de Deus. And anyone who refuses to worship also has freedom of conscience. E aqueles que se recusariam a adorar também têm a sua liberdade de consciência. So from this quote, from this paragraph that we have read, Então, baseado nesse parágrafo que lemos, I suggest that the freedom of conscience is also brought to view. eu sugiro que aqui é nos apresentado também a liberdade de consciência. So we know in Babylon there was the worship of the true God and there was the worship of idols. Sabemos que na Babilônia existia a adoração do verdadeiro Deus e também a adoração dos ídolos. So people are free to worship God, people are free to worship idols. As pessoas estavam livres para adorarem o verdadeiro Deus e também para adorarem os ídolos. And it was not the prerogative of Nebuchadnezzar to force anyone to worship God or to worship the idols. Não era a função de Nabucodonosor de forçar ninguém de adorar ou Deus ou os ídolos. So when Nebuchadnezzar is setting up an image and telling everyone to worship the idols, Então, quando Nabucodonosor ele levanta uma imagem e força as pessoas para que adorem os ídolos, what is he doing, Leah? o que ele está fazendo? Ele está forçando o livre-arbítrio das pessoas. So the freedom of conscience is being threatened. Então, essa liberdade de consciência está sendo ameaçada. So he has no right to force people to worship God. He also has no right to force people to worship the idol. Ele não tem direito a forçar as pessoas para adorar a Deus, nem para forçá-los a adorar a ídolos. So when he's using his state power to force people into religion, I suggest that he's combining church and state. Então, quando ele usa o seu poder estatal para fazer que as pessoas adorassem ídolos, eu sugiro que ele está aqui unindo igreja com Estado. And in the time of Nebuchadnezzar, the children of Israel go into Babylon because they have abused the Sabbath. E no tempo de Nabucodonosor, os filhos de Israel foram entrar em cativeiro por they went to captivity because They broke the Sabbath. por terem quebrado o sábado. They have 490 years. Isso são os 490 anos. The punishment of the 70. A punição dos 70. So they go into captivity for 70 years. Ou seja, eles vão para cativeiro por 70 anos. And this punishment of the 70 years was because they did not keep the Sabbath.
E essa punição é por não terem guardado o sábado. So when they go into captivity in Babylon, Então, quando eles estão entrando em cativeiro na Babilônia, it is the will of God that through Judah the Babylonians may be able to know of the true God. é a vontade de Deus que, através de Judá, os babilônios pudessem conhecer a vontade do verdadeiro Deus. But for Nebuchadnezzar to violate the consensus of the people in forcing them to worship an idol or forcing them to worship God, he's infringing on their rights. Mas Nabucodonosor, forçando as pessoas ou reprimindo sua liberdade de consciência para que adorassem ídolos, ele está restringindo a sua liberdade de consciência. So I suggest by violating that freedom of conscience, he's bringing together church and state. Então, eu sugiro que a restrição de liberdade de consciência é igual igreja e Estado So juntos. yes, Is she saying that he wanted to worship God through that measure? Pardon me? through what? Was he trying to worship, forcing the worship of God through the evil? I've not said the worship of God. Será que ela está dizendo que ele estava querendo forçar a adoração de Deus através da imagem? Não, eu não disse adoração de Deus. In Daniel 2, he already knows there's a God. Em Daniel 2, ele já sabe que existe um Deus. So I can say he's not ignorant that there's a true God and there's a false God. Sabemos que ele não estava ignorante com respeito ao fato que existe um Deus verdadeiro e ídolos. But what overtakes him is pride, and he decides to force people to worship idols. Mas ele está vencido pelo orgulho e ele força as pessoas para que adorem a ídolos. So in either way, in forcing people to worship God or in forcing people to worship idol, it's not his prerogative as a king. Então, em ambos os casos, forçando as pessoas para que adorem ídolos ou para que adorem a Deus, não é prerrogativo dele de forçar as pessoas para tal adoração. If Judah was to worship the true God, he was to leave them alone. And Eh, if the Babylonians were to worship idols, he was to leave them alone. Então, se os judeus quisessem adorar o verdadeiro Deus, então ele deveria dar tal liberdade a eles. E se os babilônios quisessem adorar os ídolos, que eles tivessem também a sua liberdade para fazer assim. Eu creio que não entendo inglês muito bem. Então, queria que você me explicasse o que significa, o que está sendo dito na segunda sentença, depois do ponto e vírgula. But in endeavoring, Onde diz que, mas procurar forçar. so I'll read from the start. It was right for the king to make public confession and to seek to exalt the God of heaven above all other gods, but in endeavoring to force his subject to make a similar confession of faith and to show similar reverence, Nebuchadnezzar was exceeding his right as a temporal sovereign. Ler do começo. Era correto fazer o rei confissão pública e procurar exaltar o Deus do céu sobre todos os outros deuses. So Mas I- procurar forçar seus súditos a igual confissão de fé e mostrar semelhante reverência era exceder os seus direitos como soberano temporal. Is it okay? For me, I see that Nebuchadnezzar can have a faith of his own, either worship of the true God, O que eu vejo é que Nabucodonosor ele pode ter a sua própria fé. Pode ser a adoração do verdadeiro Deus, but he has no right to force others into it. mas não tem nenhum direito de forçar outros para terem a mesma fé. And I can say by comparing and contrasting, I can also see him setting up idols. He's forcing people into a worship. Mas também, por comparação e contraste, eu vejo que ele pode estar colocando
ídolos para adoração e forçando as pessoas para que adorem. So either worship of the true gods or idols is not allowed to him as a sovereign king. Então, seja para a adoração de ídolos ou para a adoração do verdadeiro Deus, ele não tem direito de forçar ninguém para tal adoração. They have freedom of choice. Eles têm liberdade de escolha. Yes, Brother Martin? O Pedro está trazendo ao título sobre o White, o ponto sobre o White. I think Peter is asking what Ellen White is referring to. Depois que Deus salva os 3 amigos da fornalha de fogo, After having saved the 3 friends from the fiery furnace, quando Nabucodonosor reconhece que Deus é o Deus verdadeiro e faz decreto para que todo mundo adore Deus. after this, Nebuchadnezzar, he recognizes who is the true God, and he publishes a decree for all to worship the true God. Daniel 3, 28 e 29. This is Daniel 3, 28, 29. Yes. So you think what I understand from this paragraph, O que eu cheguei a entender desse parágrafo, the very first sentence a primeira sentença, is talking about the king's personal confession. the king's Personal confession, not forcing revelation, but himself as an individual. Aqui fala da confissão pessoal do rei, de não, e não de forçar a nação toda para adorar alguém. He can make that confession public, Ele pode fazer essa confissão publicamente, but he's not allowed to force his subjects to a similar confession. So if he's going to confess publicly, he's not forced to do the same to his subjects, to force them to have the same faith as himself. Então, ele tem o direito de fazer uma confissão pública, mas ele não pode forçar os seus súditos para que fizessem tal confissão. Because that is not his right. Isso não é direito dele. Now when you go to the second, I think the second sentence, Ellen White repeats and enlightens and explains. Mas indo para a segunda sentença, você verá que Ellen White repete e amplia. He says Nebuchadnezzar has no civil or moral right to force people to worship the God of heaven. Diz aqui que Nabucodonosor não tinha maior direito civil ou moral de ameaçar os homens com a morte para a adoração de Deus. Similarly, he has no civil or moral authority to force anyone to worship the idol. Da mesma forma, ele não tem direito civil ou moral para forçar alguém para a adoração do ídolo. So to summarize, through civil or moral authority, Nebuchadnezzar has no right to force anyone to either worship God or an idol. Resumindo, Nabucodonosor não tem direito civil ou moral para forçar, para ameaçar ou forçar alguém pela adoração na adoração de Deus na adoração da imagem. Matthias? Esse parágrafo me fez lembrar de um assunto que a gente discutiu na nossa Constituição dos Estados Unidos. So this paragraph reminded me of a discussion that we had when we were looking into the American Constitution. Na Constituição dos Estados Unidos declara que todo homem foi feito por Deus. The American Constitution declares that man was created by God. Tem direitos que Deus deu. He has rights which are God-given. Do you recall this? I think this is the Declaration of Independence and not the Constitution. Right, the Declaration of Independence. Aqui ele vai dizer que fazer confissão pública e sacar essa causa de Deus era certo. So here it says it was right for the king to make public confession and to seek to exalt the God of heaven. O errado seria forçar as pessoas a fazerem isso. The wrong thing was to force or to have people do the same. Ele a com independência faz confissão pública da fé e exalta Deus, mas não força ninguém a fazer isso.
Well, what I think is that the Declaration of Independence does the same. It does a public confession of faith, but it doesn't force anyone to do a similar confession. So I agree, when we were studying about, sorry? There's another hand. Okay, as I summarize his point, Eu vou só resumir o if ponto. I understood him correctly, Se eu entendi certo, the government through the constitution o governo, através da Constituição, has no civil or moral right to dictate the religion of a person. não tem direito civil ou moral de ditar a religião das pessoas. Is that your point? Esse é o seu ponto. Meu ponto é esse, mas também que está certo que eles mencionam Deus na relação de religião. Yeah, that's my point, but I'm also saying that they are right in mentioning God in the Declaration of Independence. Yeah, no problem. Sem problemas. Brother Alfredo? Então, eu sou cidadão americano. Perdão? Eu sou cidadão americano. So, I'm an American citizen. Eu quero que seja escrito nas moedas Allah. Está certo? And I want to have imprinted into the coins O Mohamed. something about Allah or Muhammad. Is this correct? No. No? Same is for God. O mesmo para Deus. And in the paragraph says it was right for the king to manifest himself. Então, no parágrafo diz que era correto fazer o rei confissão pública. But to force others to believe in the same thing is not right. Mas fazer que outros procurar forçar os seus súditos a igual confissão, isso não era bom, não era correto. Tem a palavra but and every. E tem aqui a palavra mas, And every é forçar. mas procurar forçar. Is that correct? So it's not correct. Okay. Shortly, 1 minute each. So, I want to talk about this quotation in terms of its historical context. Eu gostaria de falar sobre essa citação aqui no seu contexto histórico. So, if you come to this quotation, you have idols and you have God. Então, nessa citação aqui, nós temos ídolos e Deus. Most Christians know that God is good, idols are bad. A maioria dos cristãos sabe que Deus é bom e os ídolos são ruins. And I want us to know that the book Prophets and Kings is, like, I can say one book with the book left from Proverbs. Eu quero que vocês entendam que esse livro Profetas e Reis, ele é com o livro O Grande Conflito. I can put in the history of 1888 to 1911, in between this history. The history of 1888 to 1911. In this book, Got controversy. You find the book Prophets and Kings. entre a história de 1888 a 9/11, you said? 1911. 1911, você vê a publicação desse livro. This is the time 80 John is making arguments that if the government seeks to take to pass a Sabbath legislation, I'll be opposing it as much as I'm opposing a Sunday legislation. É bem o tempo em que A.T. Jones está fazendo o seu argumento sobre esse decreto sabático. Se fizessem passar um decreto sabático, então ele também seria oposto se eles forçassem alguém à adoração do sábado. So if, for example, you ask Seventh-day Adventists whether it was bad for government to legislate for Sabbath and have worship on Sabbath, most probably I think would say there's no problem in that. Eu creio que se você for perguntar para a grande maioria dos... ou se for perguntar aos adventistas, que a grande maioria não teria problema com um decreto que faria obrigatória a adoração do sábado. But Jones is saying both legislations are bad, not based on the morality of these days, but based on a fundamental
principle. Mas Jones está fazendo o argumento que ambas as leis seriam erradas, não baseado num argumento moral, mas pelo princípio básico. But the principle is infringing or violating the freedom of concern. E esse princípio seria em violação à liberdade de consciência do homem. Which principle you can find back in the government of God in heaven. E esse princípio você pode traçar até ao começo do governo de Deus no céu. So I hope Mr. Helen White is making the same point here. Então, eu espero que vocês veem que Ellen White está fazendo esse ponto aqui. She says, even if Nebuchadnezzar was in those plains of Dura, trying to force everyone to worship the true God of heaven, that would still be wrong. Espero que vocês entendam que ela diz que mesmo se Nabucodonosor estivesse aqui nas planícies de Dura, não? Para fazer todo mundo adorar ao verdadeiro Deus, ele ainda assim estaria errado. Because the principle she's dealing with is also freedom of conscience. Porque ela está lidando com esse princípio de liberdade de consciência. So I want you to see that in principle, John and Ellen White are dealing with the same thing. Então, quero que vocês entendam que Jones e Ellen White estão lidando com o mesmo assunto, basicamente. Rafa? Meu ponto era em relação ao que o Matias falou. So my point is in relation to what Matthias said. Porque pelo texto fala que uma declaração pública dele não é erro. The text is telling us that a public confession was not wrong, per se, Mas a obrigatoriedade ou da ação seria outra coisa. but forcing this upon the nation, this would be problematic or would be wrong. Eu vejo uma diferença, mas ao mesmo tempo eu vejo uma similaridade quando a gente olha para a questão da declaração de independência. So I recognize a similitude to the Declaration of Independence, but also I see differences. Então, mas o meu ponto é que quando você declara, por exemplo, alguém declara por si a sua fé é correta, mas quando está declarada uma declaração de independência é uma declaração por uma nação. So I'm saying is if anyone wishes to confess publicly his faith, he can do so. But if it is declared in a Declaration of Independence, then it is being said in the name of a nation. Eu vou dar exemplo, acho que pobre, mas acho que cabe. So I will give an example. It might be a poor example, but I think it still fits. Eu acho que quando Barack Obama vai para a igreja com a família dele, está fazendo uma declaração pública da fé dele. For example, if Barack Obama he decides to attend church service together with his family, he's making a public statement or public confession. Mas quando, como presidente, ele dá uma declaração religiosa, ele está dando uma declaração pela nação. But if he, as a president, is making a religious statement, then he's making a statement in the name of the nation. Então, eu acho que a gente pode ver isso com relação a 2014, quando ele fez o discurso em Gettysburg e ele tirou a frase abaixo de Deus. I think we see this, for example, in 2014 when he gave his speech in Gettysburg and he took out that phrase under God. Então, eu ainda acho que é problemática a frase na declaração de independência. So I still think that this phrase in the Declaration of Independence is problematic. So I think we are on the same page. Creio que estamos aqui na mesma página. Was it wrong for the word God to be written in the Declaration of Independence? Foi errado ter a palavra Deus, ter escrito essa palavra na Declaração de Independência? You say yes. Você diz que sim, foi errado. A palavra é criador. Então, The word used is creator. você está automaticamente
So it is implicit in this Declaration of Independence that there's a God who creates. E se eu sou um ateu, eu não acredito nisso. And if I'm an atheist, I don't believe in that. Então está declarando algo por mim que eu não acredito. So there's been made a declaration in my name about something that I don't believe in. So before he comments, Antes ele comentar, we can see the principle in Daniel 2 podemos ver o princípio em Daniel 2, that it's about violating freedom of conscience. que é sobre violar essa liberdade de consciência. We see the same argument in 1888 with A.T. Jones. O mesmo argumento nós observamos em 1888 com A.T. Jones. The issue Sabbath Sunday, and he says if any is put into law, I'm going to oppose it. Esse assunto, essa problemática de sábado e domingo, ele diz que se qualquer um dos dois estivesse na lei sendo forçado, eu estaria oposto. So we wanted to go to the history of 2014, Então nós queremos olhar para a história de 2014, borrow the concept and the principle of these two stories and apply it here. pegar emprestado o princípio dessa história e queremos aplicar isso nesse contexto. So before we go there, let's address his issue. Mas antes de a gente ir para esse assunto, queremos abordar esse assunto aqui. But I hope you are borrowing the principle. Espero que vocês tenham entendido o princípio. Yes, Rogers. So I think if you were to read the Declaration of Independence and Reservation, you may come up with an assertion that there is a problem with the Declaration of Independence. Eu diria que se você for pegar essa declaração de independência isoladamente, você poderia chegar à conclusão que existe um problema com essa escolha de palavras. My suggestion is if you consider the Declaration of Independence not as a separate and distinct document from the Constitution, then you can be able to see the point. Eu sugiro que se você pegar essa declaração de independência não como um documento isolado e separado, mas em conjunto com a Constituição, você pode ver o ponto que está sendo feito. So when I do that, I think the word creator in the Declaration of Independence is loose. Então, se eu fizer isso, então essa palavra criador acaba sendo uma palavra solta. Because when you come to the Constitution, which is based on the document Declaration of Independence, Então, se você vai para a Constituição, que se baseia na Declaração de Independência, which I can argue is a repeat and enlarge of the Declaration of Independence, podemos dizer que é uma repetição e ampliação da Declaração de Independência. it's made very clear that the American government is not trying to enact a national flag or religion. Fica bem claro que os Estados Unidos não vão forçar nenhum tipo de religião. So if I consider that the Constitution and that declaration are connected, I don't see any problem with that one. Então, se eu for ver essa Declaração de Independência em conexão à Constituição, eu não vejo nenhum problema com isso. Because in the Constitution, the right for people to worship the God they want is made very clear. Porque na Constituição, esse direito da pessoa de adorar o Deus que eles quiserem adorar está sendo feito bem claro. So, in light of the Constitution, if you're an atheist, when you read the Declaration of Independence, you give your own understanding of the Creator to that word. Se você então é ateu e você ler a Declaração de Independência na luz da Constituição, então você tem total liberdade de dar o seu significado para essa palavra criador. I also think that word is put there to serve another purpose. Eu creio também que essa palavra está colocada, está posta aí para servir um outro propósito. Is to make a strong point, or to repeat and enlarge the word inalienable. Eu creio que essa palavra está aí para fazer um ponto bem forte e para repetir e ampliar sobre essa expressão inalienável. So they say people have rights which cannot be transferred, Fala de direitos que não podem ser transferidos, but they want to make a point that these rights they don't get them from their fellow human beings. mas eles querem deixar claro que esse direito, eles não recebem esses direitos de
algum ser humano. They get it outside of the human domain. Esse direito ele tem sua origem fora da esfera do ser humano. And they're making that point with the word creator. E isso eles deixam claro usando a palavra criador. Not necessarily trying to identify a given specific supernatural being. What being? Not necessarily trying to identify a given specific Supernatural. being. Ok. E não necessariamente para esclarecer ou para identificar aqui algum ser sobrenatural. So before Pedro speaks, Antes do irmão Pedro falar, it's written there, Creator. o que é dito ali é This is in the Declaration of Independence. a declaração da their, Their Creator. na Like here we- declaração de independência fala pelo seu criador, o criador deles. That they are endowed by their Creator, the first one. I'd rather Sorry. be precise in the So my point translation. is that there's a difference between their Creator and the Creator. You get it? Yes, will be hard to translate, but ela está querendo fazer o ponto que existe uma diferença entre seu criador e o criador. So for me, I see that their Creator is putting it open enough for anyone to have their own independent creator than the word the Creator, which is specific to one supernatural being or entity. O que eu quero explicar é que o seu criador deixa aberto para você colocar o significado que você quer colocar a essa palavra. Agora, em contraste com a palavra, a expressão o criador, que seria bem específico em referência ao Deus criador. So I believe that word makes significance for me. What They are word? created, the The first creator. Então, eu creio que essa expressão, o seu criador, faz todo sentido aqui. one. Pedro. I just want to know, what would be the difference between creator and God? Pardon me? What is the difference between creator and God? Eu quero saber qual a diferença entre criador e Deus. What is the Creator in that phrase, O que é o criador nessa frase, according to you? de acordo com você? Capital C is one creator. Está com C maiúsculo, então é um criador. Um criador específico. Pelo menos de acordo com as pessoas que escreveram a Declaração de Independência. So it's God. Então é Deus. Então esse criador, ele dá, então é um ser. Porque ele deu aos criados certos direitos. I just want to be clear because we know that he's talking about a creator that gives, Quero ser claro, porque sabemos que fala de um criador que dá, but at the same time, he's using the declaration to say nobody can force anybody on. mas ao mesmo tempo usa a declaração para dizer que ninguém pode ser forçado com questões de consciência. That's the relation that Ellen White tells us when she speaks about the declaration of independence. That is the what? The relation that she tells us when she writes about the declaration. Quando Ellen White fala sobre a declaração de independência, é essa relação que ela faz. That this creation has unalienable, how do you say? Unalienable rights. Right? Yeah, that's what the declaration says. So it means that you cannot force their conscience. Então, ela ressalta que essa declaração dá esses direitos inalienáveis. Isso significa que não podem forçar a consciência da pessoa. So I get her point. Então, eu entendo o seu ponto. I still have the question about the creator, capital C. Ainda assim, eu fico com essa
pergunta por que esse Criador está com C maiúsculo. It's okay. It's a declaration. Mas tudo bem, é uma declaração. At least I'm not forcing you to have coins in your pocket. Pelo menos não estou forçando de você carregar moedas no seu bolso. Okay. Brother Alfredo. Please be precise. Nabucodonosor é criador da imagem de ouro. Deus é o criador da humanidade. God is the creator of human beings. Ou mesmo que dizer em inglês, bem-vindo a Xé, ou bem-vindo a Xé. A what? Pardon me? Ou mesmo que dizer em português, traz-me a cadeira, Mhm. ou traz-me uma cadeira. So we could say, bring me a chair or the chair. Se eu disser uma cadeira, é uma cadeira qualquer. If I say a chair, this can be any chair. Ou se eu disser da Xé ou a cadeira, é específica, é aquela que eu quero. But if I say the chair, then I'm being specific. It's that chair. The same with the word creator. César. Yeah. El caso es el siguiente, que cuando se menciona el creador estás predisponiendo a la otra persona a creer de que existe un creador. So the case is the following. As this word is being used, creator, you basically assume that the reader or that the other person believes in a creator. ¿Y cómo entonces se hace con los ateos en ese caso? Porque los ateos no creen en la creación. And how would this work out with the atheists? Because the atheists, they don't believe in creation. Así que entonces están imponiéndole a otra persona a que crean en la creación. So you would be imposing, or you would be forcing someone to believe in creation. Okay. So that's our question. Essa é exatamente a pergunta. Rogers. So I think when you look in the English language, Se você for observar na linguagem no inglês, most people are assuming that this word creator means one thing. a maioria das pessoas vai assumir que essa palavra criador tem um certo significado. But it doesn't. Mas não é assim. There's various meanings attached to the word creator. Há vários significados que que se apegam a essa palavra criador. So for example, in some it says religion, the deity that created the world. Se você for no significado da palavra, você pode, por exemplo, ler que identifica aqui a deidade que criou o mundo. But there's also a meaning that the creator represents something or someone. So I want us to think of the English language, something or someone which creates or makes something. Mas também está sendo feito aqui o ponto que criador pode ser algo ou alguém que cria alguma coisa. So partly, I'm tending to think that because we're all Christians here, we're only taking one perspective of the word creator. O que eu digo é que nós, como sendo cristãos, nós pegamos basicamente apenas uma faceta dessa palavra criador. So I want us to look into the definition of the English language of this term. Então, eu gostaria que nós observássemos o significado dessa palavra, a definição no inglês. Another thing that Pedro brought up is Ellen White. Outro assunto que o Pedro levantou foi Ellen White. I don't necessarily agree with that because Ellen White is going to deal with this thing from our perspective. Eu não concordo porque Ellen White ela vai lidar com isso de uma certa perspectiva. We have had many problems in this movement, people taking Ellen White and say, this is the definition of this topic because Ellen White is saying it. E nós já tínhamos enfrentado problemas nesse movimento porque porque pessoas dizem que o significado dessa passagem é essa, porque Ellen White diz assim. So I'm suggesting the correct way to understand what this creator means in the declaration of independence. Então, o que eu sugiro para entender o significado correto dessa palavra criador na Declaração de Independência Is to try to understand what was in the mind of the founding fathers. seria tentar entender o que os pais fundadores tinham em mente. And we can Google documents or the discussion they had where they were putting together this declaration of independence.
vocês podem procurar e pesquisar e ver o que eles tinham, as discussões acerca dessa declaração de independência. But usually when it has authority, I don't think that's good methodology. Mas eu não creio que usar Ellen White como autoridade não seria uma boa metodologia. So I'm suggesting because this question came up with Raphael, we go and research all the discussions the founding fathers had to put together this declaration. E pelo argumento do irmão Rafa, we should do this or we We should go and do research. nós deveríamos ir e pesquisar o que esses pais fundadores tinham em mente ao formularem essa declaração de independência. Otherwise, we'll be working on assumptions. Caso contrário, nós estaríamos nos baseando em suposições. And I believe that that word there also brings, Protestants use it to say that the United States is a Christian nation. Essa palavra ela é usada pelos protestantes para dizer que os Estados Unidos são uma nação cristã. Therefore, the purpose of the founding fathers was to create the United States as a Christian nation. And we Sendo- see that was not true. E sendo assim, o propósito dos fundadores foi fazer dos Estados Unidos uma nação cristã, e nós sabemos que isso não é verdade. So I believe it's important for also us to understand the original intent of the Declaration of Independence. Então, eu creio que seja importante que nós entendamos o intento original da Declaração de Independência. So as I summarize for the next 2 minutes, Então, resumindo, nesses próximos 2 minutos, we went to the first mention of our classes in Daniel 2. nós fomos para os inícios das nossas aulas sobre Daniel 2, And I wanted us to see the church and state in Babylon, how it looked like. e eu mostrei para vocês como era igreja e Estado na Babilônia, como Because- isso se parecia. Because when we were studying this image, the headers of Babylon, we went to Genesis 11:9. Quando nós estudamos essa imagem, nós fomos para Daniel 11:9, you said? Genesis, sorry. Gênesis 11:9. 11:9, and we saw that the first mention of Babel is to bring together church and state. Nós vimos que a primeira menção de Babel se refere a uma junção de igreja e Estado. So when we go to Daniel 2 and 3, I suggest that church and state does not mean Sunday worship or Sabbath worship. Então, quando vamos para Daniel 2, o 3, eu sugiro que what does not mean church? Church and state, Igreja e Estado não quer dizer adoração de sábado ou domingo, because Judah was in captivity because of breaking the Sabbath. pois Judá estava em cativeiro por terem quebrado o sábado. So they had essentially forgotten about the Sabbath. Eles tinham basicamente esquecido o sábado, But to violate the freedom of conscience is what is bringing church and state together. mas a violação da liberdade de consciência, isto é juntar igreja e Estado. So we can see that a Sunday law, or the bringing of church and state together, does not entirely have to be a Sabbath issue or a Sunday issue. Então, sobre o decreto dominical, quando juntamos aqui igreja e Estado, nós vemos que essa questão não é inteiramente sobre adoração de sábado ou de domingo. Then you can make an application to the history of 1888 and see that A.T. Jones was facing the same problem. Vocês podem fazer uma aplicação para 1888 e vocês verão que A.T. Jones estava encarando o mesmo problema. It's about infringing on the consensus and freedom of people. É sobre violar essa liberdade de consciência das pessoas. So I want us to read only one quote. Eu In quero like ler 1 uma minute. citação com vocês. It's the finishing paragraph in that chapter. O parágrafo final desse capítulo. I think it's 513.1. I'm not so sure. As in the days of Shadrach, Meshach, and Abednego, so in the closing period of earth's history, the Lord will work mightily in behalf of those who stand steadfastly for the right. He who walked
with the Hebrew worthies in the fiery furnace will be with the followers where and they are. His abiding presence will comfort and sustain. In the midst of the time of trouble such as has not since there was a nation, his chosen one will stand unmoved. Then you can continue throughout the whole paragraph. Último parágrafo do capítulo 41. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com os seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. E vocês podem terminar esse parágrafo. So she's comparing the history of Babylon to the history of the end of the world. Então ela compara a história de Babilônia com o fim do mundo. And then she mentions time of trouble such as has not since there was a nation. Logo ela compara aqui esse tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Sister Rose, is that phrase familiar? Mas Rose, essa frase, será que essa frase parece familiar? Conhecida? Where do you find it? Onde você encontra essa frase? Sister Gail, where do you find that phrase? Onde encontramos essa frase? Okay, so you find it in Daniel 12:1. Vocês podem encontrar essa frase em Daniel 12:1. So she's quoting Daniel 12:1. Ela está citando aqui Daniel 12:1. So she's comparing this period to this period. Então ela compara esse período com esse. We know during the 7 last plagues, the people of God will be shielded from the forces of the evil one. Sabemos que nessas 7 últimas pragas, o povo de Deus será guardado dos poderes do mal. And I suggest in the period of Babylon, we also see a number 7 in reference to the fiery furnace being lit 7 times more. Can you repeat the beginning? During the end of the world, we see the 7 last plagues. No fim do mundo, nós vemos as 7 últimas pragas. The experience of God's people, Shadrach, Meshach, and Abednego, is connected to the experience of God's people at the end of the world. Essa experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego está conectada, está ligada com a experiência do povo de Deus no fim do mundo. And then she quotes Daniel 12:1. E logo part of ela it. cita parte de Daniel 12:1. So in the history of Daniel 12:1 is the close of probation. Daniel 12:1 é a história do fechamento da porta da graça. The close of probation, the 7 last plagues begin, and God's people will be shielded from the forces of the evil one. E nessa história começam as 7 últimas pragas e nessa história o povo de Deus será guardado das forças do mal. But we also see the number 7 in the history of Shadrach, Meshach, and Abednego by the furnace being lit 7 times more. Mas também vemos esse símbolo de 7 na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde essa fornalha é aquecida 7 vezes mais. And they were being protected from the wrath of the king. E eles foram guardados da ira do rei. So at least we can compare these 2 histories and get more understanding about it. Então nós podemos comparar essas histórias e extrair mais informação disso. So let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, we want to thank you. Pai Celestial, nós queremos te agradecer. Please be with us as we continue to unfold your word. Continue conosco quando vamos em seguida abrir a tua palavra. It is our desire that the Holy Spirit may teach us even in the ways of righteousness. Nosso pedido que o Espírito Santo nos ensine nas veredas da justiça. Guide us for our next lesson until we meet again. In Jesus' name. Continue conosco até a nossa próxima aula. Pedimos em nome de Jesus.